Era uma tarde quente de domingo quando aconteceu algo que mudaria a vida de várias pessoas para sempre. Algo tão cruel, tão desumano, que parecia impossível de acreditar. Na beira de uma estrada empoeirada, 2 idosos foram literalmente jogados para fora de um carro, como sacos de lixo, como objetos descartáveis. "Vocês não servem mais para nada, cansamos de bancar vocês." A voz de uma mulher jovem ecoou pela estrada vazia. O casal de idosos, seu Antônio e Dona Clara, ambos com mais de 70 anos, caíram de joelhos no chão de pedra. Suas malas velhas foram jogadas atrás deles, e antes que pudessem sequer processar o que estava acontecendo, o carro arrancou em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira que os deixou tossindo e desorientados. "Esperem, por favor, somos seus pais!" Seu Antônio gritou, mas o carro já tinha sumido na curva. Eles ficaram ali, sozinhos, no meio do nada. Sem água, sem comida, sem direção. Apenas 2 velhinhos abandonados como se nunca tivessem importado. Mas o que seus filhos não imaginavam é que alguém estava vendo tudo. Alguém que, apesar de ter tão pouco, tinha algo que eles nunca teriam: humanidade. E o que aconteceu nos dias seguintes não apenas salvou a vida daquele casal, mas expôs uma família inteira. Revelou segredos chocantes e provou que às vezes a justiça vem de onde menos esperamos. Fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois deixou uma cidade inteira em choque. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você acredita que família é sobre amor, não sobre sangue, deixa aquele like e se inscreve no canal. Porque aqui você vai ver que o bem ainda existe nesse mundo. Porque naquela estrada, naquele dia, o destino preparou uma reviravolta que ninguém esperava. Paula tinha 26 anos e conhecia muito bem o peso da solidão e da luta. Mãe solteira de Miguel, um bebê de 7 meses, ela trabalhava como faxineira e catadora de recicláveis para sobreviver. Naquela tarde de domingo, ela estava voltando para casa depois de catar latinhas numa festa que tinha acontecido no parque. Miguel dormia no carrinho de bebê usado que ela tinha ganhado de uma vizinha. O carrinho rangia a cada buraco da estrada de terra, mas era tudo que ela tinha. Paula morava num barraco de madeira na periferia da cidade. Não tinha pai, não tinha mãe, tinha sido criada em orfanato até os 18 anos. Quando engravidou, o namorado fugiu e nunca mais deu notícias. Era só ela e Miguel contra o mundo. Mas Paula tinha algo que muita gente com dinheiro não tinha: um coração imenso. Foi por isso que quando ela viu aquela cena, um casal de idosos sendo jogados na estrada como lixo, ela não conseguiu passar direto. "Meu Deus do céu!" Paula sussurrou, parando o carrinho de bebê. Seu Antônio e Dona Clara estavam sentados no chão, ainda atordoados, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Dona Clara chorava baixinho, as mãos tremendo. Seu Antônio tinha o olhar vazio de quem acabou de ter o coração partido. Paula se aproximou devagar, com cuidado para não assustar. "O senhor e as senhoras também precisam de ajuda?" Foi quando seu Antônio levantou os olhos e ela viu ali a dor mais profunda que um ser humano pode sentir: a dor de ser rejeitado pelos próprios filhos. E você já se inscreveu no canal? Porque aqui você encontra histórias que tocam o coração e mostram que ainda existe bondade no mundo. Aperta aquele botão vermelho. Dona Clara olhou para Paula com olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela parecia pequena ali, encolhida no chão, como se tivesse encolhido com a dor. "Moça, nossos filhos, eles nos deixaram aqui." A voz dela era fraca, quebrada. Paula sentiu o coração apertar. Ela tinha visto o carro ir embora, tinha visto a crueldade. Eu vi tudo." Paula agachou ao lado deles. "Mas agora vocês não estão sozinhos. Vou ajudar." Seu Antônio balançou a cabeça, derrotado. "Ninguém pode ajudar. Não temos para onde ir. Não temos nada." "Tem sim, tem dignidade. E isso é mais do que muita gente tem." Paula ajudou os dois a se levantarem. Seu Antônio mancava, tinha um problema no joelho que nunca tratou direito. Dona Clara tremia toda, seja de choque ou de alguma condição médica, Paula não sabia. "Vocês estão com fome, com sede?" "Estamos," Dona Clara admitiu. "Não comemos nada desde ontem de manhã." Paula olhou para o carrinho de bebê onde Miguel dormia tranquilo.
Depois olhou para a sacola de latinhas que tinha catado. Se vendesse tudo, daria talvez R$ 15. Dava para comprar pão e leite. Para 3 pessoas adultas e um bebê não era muito, mas era o que tinha. Vem comigo. Minha casa não é longe. Vocês podem descansar, comer alguma coisa e depois a gente pensa no que fazer. Moça, a gente não quer dar trabalho. Seu Antônio começou. Não é trabalho, é a humanidade. Vamos. O caminho até a casa de Paula levou 40 minutos. Ela empurrava o carrinho com uma mão e ajudava seu Antônio com a outra. Dona Clara ia ao lado, carregando sua pequena mala com dificuldade. Quando finalmente chegaram ao barraco de madeira, Paula percebeu o constrangimento nos olhos do casal. A casa era humilde demais. Um cômodo só, com uma cama de solteiro, um fogão velho e uma pia. O banheiro era compartilhado com outros moradores do terreno. Sei que não é muito, Paula disse, abrindo a porta, mas é limpo e tem comida. É perfeito, Dona Clara disse, e havia verdade genuína em sua voz. Paula fez chá e esquentou pão com manteiga. Era tudo o que tinha. Ela deu a maior parte para o casal e ficou apenas com um pedaço pequeno para si. Você não vai comer? Seu Antônio percebeu. Já comi antes, Paula mentiu. Mas Dona Clara, com instinto de mãe, sabia reconhecer uma mentira de quem está com fome. Divide comigo, filha. Eu não consigo comer tudo isso. Elas dividiram o pão, e naquele momento, naquela casa pobre, havia mais riqueza do que em muitas mansões. Depois que comeram, Paula colocou Miguel para dormir no berço improvisado que tinha feito com caixotes de madeira. Então sentou com o casal para conversar. Me conta o que aconteceu. Por que seus filhos fizeram isso? Seu Antônio e Dona Clara trocaram olhares. Havia vergonha ali. E dor. A gente tinha 3 filhos. Seu Antônio começou. Bruno, Marcelo e Fernanda. Criamos os 3 com muito sacrifício. Dona Clara continuou. Eu lavava roupa para os outros. Seu Antônio trabalhava de pedreiro. A gente nunca teve muito, mas sempre demos amor. E o que aconteceu? Eles cresceram. Seu Antônio disse com amargura. E decidiram que a gente era um peso. Dona Clara começou a chorar de novo. Seu Antônio colocou a mão trêmula sobre a dela. Há 5 anos, eu sofri um AVC. Ele explicou. Fiquei com sequelas. Não consigo mais trabalhar. E a Clara tem diabetes e pressão alta. Os remédios são caros. Vendemos nossa casa para ajudar o Bruno a abrir um negócio. Dona Clara acrescentou. Ele prometeu que a gente podia morar com ele, que ia cuidar da gente. No começo até cuidou, mas depois... Depois o quê? Depois a esposa dele, a Tatiana, começou a reclamar que a gente comia demais, que dava trabalho, que ocupava espaço. E o Bruno concordou com ela. Ele sempre concordava com ela. Seu Antônio disse, a mágoa clara na voz. Há 6 meses eles disseram que não podiam mais nos manter. Mandaram a gente para a casa do Marcelo. E lá, mesma coisa. A mulher do Marcelo, a Andréia, não nos queria. 3 meses depois, mandaram para a casa da Fernanda. E a Fernanda? Dona Clara soluçou. A Fernanda foi a pior. Ela nem disfarçou. Disse na cara que não tinha paciência, cravelho. Que a gente devia procurar um asilo. E vocês procuraram? Procuramos. Mas asilo custa caro. Muito caro. E a gente só tem uma pensão de um salário mínimo dos 2 juntos. Então o que fizeram? Seu Antônio respirou fundo, como se a próxima parte fosse difícil de dizer. Ontem, a Fernanda nos chamou. Disse que tinha encontrado uma solução, que ia nos levar para conhecer um asilo mais barato em outra cidade. A gente acreditou. Entrou no carro com ela e o marido dela, o Roberto. E eles trouxeram vocês para cá. Sim, dirigiram por 2 horas. E quando pararam aqui, no meio do nada, eles simplesmente disseram que a gente não era problema deles mais. E foram embora. Dona Clara terminou, o choro voltando. Nos deixaram aqui, como lixo. Paula sentiu uma raiva crescer dentro dela. Como alguém podia fazer isso? Com os próprios pais. Vocês têm o telefone deles? Temos, mas eles não vão atender.
Então a gente vai à polícia. Isso é abandono de incapaz. É crime. Seu Antônio balançou a cabeça. Moça, a gente não quer processar nossos filhos. Por que não? Depois do que fizeram. Porque são nossos filhos. Dona Clara disse. E havia uma tristeza infinita ali. A gente ainda ama eles. Mesmo que eles não amem a gente mais. Paula não conseguia entender, mas respeitou. Tá bom. Mas pelo menos vocês precisam de um lugar para ficar. Vocês podem ficar aqui hoje. Amanhã a gente pensa numa solução. A gente não pode tomar seu espaço. Vocês não vão tomar, vão compartilhar. Eu durmo com o Miguel na cama. Vocês podem usar o colchão velho que tenho guardado. Aquela noite, Paula deu seu cobertor para o casal e dormiu apenas com um lençol fino. Miguel acordou 2 vezes para mamar, e das 2 vezes Paula viu que Dona Clara também estava acordada, olhando para o teto. Não consegue dormir? Paula sussurrou. Não paro de pensar. Onde foi que eu errei? Como que eu criei 3 filhos capazes de fazer isso? Paula não tinha resposta, apenas segurou a mão enrugada de Dona Clara até ela finalmente adormecer. Na manhã seguinte, Paula acordou determinada. Ela não tinha muito, mas tinha conexões, conhecia gente, e ia usar cada contato que tinha para ajudar aquele casal. Mas o que ela não sabia é que os filhos de seu Antônio e Dona Clara não tinham terminado. Eles estavam apenas começando. E a guerra que viria testaria não apenas Paula, mas toda a comunidade. Como será que os filhos vão reagir quando descobrirem que os pais foram encontrados? Filhos abandonaram seus pais idosos na estrada, mas não imaginavam quem iria ajudá-los. Hook, 300 palavras. Era uma tarde quente de domingo quando aconteceu algo que mudaria a vida de várias pessoas para sempre. Algo tão cruel, tão desumano, que parecia impossível de acreditar. Na beira de uma estrada empoeirada, 2 idosos foram literalmente jogados para fora de um carro, como sacos de lixo, como objetos descartáveis. Vocês não servem mais para nada, cansamos de bancar vocês. A voz de uma mulher jovem ecoou pela estrada vazia. O casal de idosos, seu Antônio e Dona Clara, ambos com mais de 70 anos, caíram de joelhos no chão de pedra. Suas malas velhas foram jogadas atrás deles, e antes que pudessem sequer processar o que estava acontecendo, o carro arrancou em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira que os deixou tossindo e desorientados. Esperem, por favor, somos seus pais, seu Antônio gritou, mas o carro já tinha sumido na curva. Eles ficaram ali, sozinhos, no meio do nada, sem água, sem comida, sem direção. Apenas 2 velhinhos abandonados como se nunca tivessem importado. Mas o que seus filhos não imaginavam é que alguém estava vendo tudo. Alguém que, apesar de ter tão pouco, tinha algo que eles nunca teriam: humanidade. E o que aconteceu nos dias seguintes não apenas salvou a vida daquele casal, mas expôs uma família inteira, revelou segredos chocantes e provou que às vezes a justiça vem de onde menos esperamos. Fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois deixou uma cidade inteira em choque. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você acredita que família é sobre amor, não sobre sangue, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque aqui você vai ver que o bem ainda existe nesse mundo. Porque naquela estrada, naquele dia, o destino preparou uma reviravolta que ninguém esperava. Introdução. Paula tinha 26 anos e conhecia muito bem o peso da solidão e da luta. Mãe solteira de Miguel, um bebê de 7 meses, ela trabalhava como faxineira e catadora de recicláveis para sobreviver. Naquela tarde de domingo, ela estava voltando para casa depois de catar latinhas numa festa que tinha acontecido no parque. Miguel dormia no carrinho de bebê usado que ela tinha ganhado de uma vizinha. O carrinho rangia a cada buraco da estrada de terra, mas era tudo que ela tinha. Paula morava num barraco de madeira na periferia da cidade. Não tinha pai, não tinha mãe, tinha sido criada em orfanato até os 18 anos. Quando engravidou, o namorado fugiu e nunca mais deu notícias. Era só ela e Miguel contra o mundo. Mas Paula tinha algo que muita gente com dinheiro não tinha: um coração imenso. Foi por isso que quando ela viu aquela cena, um casal de idosos sendo jogados na estrada como lixo, ela não conseguiu passar direto. Meu Deus do céu, Paula sussurrou, parando o carrinho de bebê. Seu Antônio e Dona Clara estavam sentados no chão, ainda atordoados, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Dona Clara chorava baixinho,
as mãos tremendo. Seu Antônio tinha o olhar vazio de quem acabou de ter o coração partido. Paula se aproximou devagar, com cuidado para não assustar. O senhor e a senhora estão bem? Precisam de ajuda? Foi quando seu Antônio levantou os olhos e ela viu ali a dor mais profunda que um ser humano pode sentir, a dor de ser rejeitado pelos próprios filhos. E você já se inscreveu no canal? Porque aqui você encontra histórias que tocam o coração e mostram que ainda existe bondade no mundo. Aperta aquele botão vermelho. Capítulo 1. Dona Clara olhou para Paula com olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela parecia pequena ali, encolhida no chão, como se tivesse encolhido com a dor. Moça, nossos filhos, eles nos deixaram aqui. A voz dela era fraca, quebrada. Paula sentiu o coração apertar. Ela tinha visto o carro ir embora. Tinha visto a crueldade. Eu vi tudo. Paula agachou ao lado deles. Mas agora vocês não estão sozinhos. Vou ajudar. Seu Antônio balançou a cabeça, derrotado. Ninguém pode ajudar. Não temos para onde ir. Não temos nada. Tem sim. Tem dignidade. E isso é mais do que muita gente tem. Paula ajudou os dois a se levantarem. Seu Antônio mancava. Tinha um problema no joelho que nunca tratou direito. Dona Clara tremia toda. Seja de choque ou de alguma condição médica, Paula não sabia. Vocês estão com fome, com sede. Estamos. Dona Clara admitiu. Não comemos nada desde ontem de manhã. Paula olhou para o carrinho de bebê onde Miguel dormia tranquilo. Depois olhou para a sacola de latinhas que tinha catado. Se vendesse tudo, daria talvez R$ 15. Dava para comprar pão e leite. Para 3 pessoas adultas e um bebê não era muito. Mas era o que tinha. Vem comigo. Minha casa não é longe. Vocês podem descansar, comer alguma coisa e depois a gente pensa no que fazer. Moça, a gente não quer dar trabalho, seu Antônio começou. Não é trabalho, é humanidade. Vamos. O caminho até a casa de Paula levou 40 minutos. Ela empurrava o carrinho com uma mão e ajudava seu Antônio com a outra. Dona Clara ia ao lado, carregando sua pequena mala com dificuldade. Quando finalmente chegaram ao barraco de madeira, Paula percebeu o constrangimento nos olhos do casal. A casa era humilde demais. Um cômodo só, com uma cama de solteiro, um fogão velho e uma pia. O banheiro era compartilhado com outros moradores do terreno. Sei que não é muito, Paula disse, abrindo a porta. Mas é limpo. E tem comida. É perfeito, Dona Clara disse. E havia verdade genuína em sua voz. Paula fez chá e esquentou o pão com manteiga. Era tudo que tinha. Ela deu a maior parte para o casal e ficou apenas com um pedaço pequeno para si. Você não vai comer? Seu Antônio percebeu. Já comi antes, Paula mentiu. Mas Dona Clara, com o instinto de mãe, sabia reconhecer uma mentira de quem está com fome. Divide comigo, filha. Eu não consigo comer tudo isso. Elas dividiram o pão. E naquele momento, naquela casa pobre, havia mais riqueza do que em muitas mansões. Depois que comeram, Paula colocou Miguel para dormir no berço improvisado que tinha feito com caixotes de madeira. Então sentou com o casal para conversar. Me conta o que aconteceu. Por que seus filhos fizeram isso? Seu Antônio e Dona Clara trocaram olhares. Havia vergonha ali. E dor. A gente tinha 3 filhos, seu Antônio começou. Bruno, Marcelo e Fernanda. Criamos os 3 com muito sacrifício, Dona Clara continuou. Eu lavava roupa para os outros. Seu Antônio trabalhava de pedreiro. A gente nunca teve muito, mas sempre demos amor. E o que aconteceu? Eles cresceram, seu Antônio disse com amargura, e decidiram que a gente era um peso. Dona Clara começou a chorar de novo. Seu Antônio colocou a mão trêmula sobre a dela. Há 5 anos eu sofri um AVC, ele explicou. Fiquei com sequelas. Não consigo mais trabalhar. E a Clara tem diabetes e pressão alta. Os remédios são caros. Vendemos nossa casa para ajudar o Bruno a abrir um negócio, Dona Clara acrescentou. Ele prometeu que a gente podia morar com ele, que ia cuidar da gente. No começo até cuidou, mas depois... Depois o quê? Depois a esposa dele, a Tatiana, começou a reclamar que a gente comia demais, que dava trabalho, que ocupava espaço. E o Bruno concordou com ela. Ele sempre concordava com ela, seu Antônio disse, a mágoa clara na voz. Há 6 meses, eles disseram que não podiam mais nos manter. Mandaram a gente para a casa do Marcelo. E lá, mesma coisa. A mulher do Marcelo, a Andréia, não nos queria. 3 meses depois, mandaram para a casa da Fernanda. E a Fernanda? Dona Clara soluçou. A Fernanda foi a pior.
Ela nem disfarçou. Disse na cara que não tinha paciência para velho, que a gente devia procurar um asilo. E vocês procuraram? Procuramos, mas asilo custa caro, muito caro, e a gente só tem uma pensão de 1 salário mínimo dos 2 juntos. Então, o que fizeram? Seu Antônio respirou fundo, como se a próxima parte fosse difícil de dizer. Ontem, a Fernanda nos chamou, disse que tinha encontrado uma solução, que ia nos levar para conhecer um asilo mais barato em outra cidade. A gente acreditou, entrou no carro com ela e o marido dela, o Roberto. E eles trouxeram vocês para cá? Sim, dirigiram por 2 horas, e quando pararam aqui, no meio do nada, eles simplesmente disseram que a gente não era problema deles mais. E foram embora. Dona Clara terminou, o choro voltando. Nos deixaram aqui, como lixo. Paula sentiu uma raiva crescer dentro dela. Como alguém podia fazer isso com os próprios pais? Vocês têm o telefone deles? Temos, mas eles não vão atender. Então a gente vai à polícia. Isso é abandono de incapaz, é crime. Seu Antônio balançou a cabeça. Moça, a gente não quer processar nossos filhos. Por que não, depois do que fizeram? Porque são nossos filhos, Dona Clara disse, e havia uma tristeza infinita ali. A gente ainda ama eles, mesmo que eles não amem a gente mais. Paula não conseguia entender, mas respeitou. Tá bom, mas pelo menos vocês precisam de um lugar para ficar. Vocês podem ficar aqui hoje. Amanhã a gente pensa numa solução. A gente não pode tomar seu espaço. Vocês não vão tomar. Vão compartilhar. Eu durmo com o Miguel na cama. Vocês podem usar o colchão velho que tenho guardado. Aquela noite, Paula deu seu cobertor pro casal e dormiu apenas com um lençol fino. Miguel acordou 2 vezes para mamar, e das 2 vezes Paula viu que Dona Clara também estava acordada, olhando pro teto. Não consegue dormir. Paula sussurrou. Não paro de pensar. Onde foi que eu errei? Como que eu criei 3 filhos capazes de fazer isso? Paula não tinha resposta. Apenas segurou a mão enrugada de Dona Clara, até ela finalmente adormecer. Na manhã seguinte, Paula acordou determinada. Ela não tinha muito, mas tinha conexões. Conhecia gente. E ia usar cada contato que tinha para ajudar aquele casal. Mas o que ela não sabia é que os filhos de seu Antônio e Dona Clara não tinham terminado. Eles estavam apenas começando. E a guerra que viria testaria não apenas Paula, mas toda a comunidade. Como será que os filhos vão reagir quando descobrirem que os pais foram encontrados? Continua comigo. Capítulo 2. Paula deixou Miguel com Dona Marilene, uma vizinha que sempre a ajudava, e saiu com seu Antônio e Dona Clara para o posto de saúde. Eles precisavam de atendimento médico urgente. A espera foi longa, 4 horas sentados em bancos duros, mas finalmente foram atendidos. O médico, Dr. Carlos, ficou visivelmente preocupado ao examinar o casal. A pressão da senhora está muito alta. E o senhor está com uma infecção no joelho que pode ser grave se não tratar. A gente precisa de remédio? Seu Antônio perguntou, já sabendo a resposta. Precisam, e de acompanhamento. Vocês estão em situação de risco. Paula pegou a receita e fez as contas mentalmente. Os remédios custariam cerca de R$ 200. Ela tinha R$ 20 guardados. Era tudo. Quando saíram do posto, Paula estava calada, pensando em como resolver aquele problema. Moça, a gente sabe que é caro, Dona Clara começou. A gente vai dar um jeito. Como? Vocês não têm dinheiro? A gente pode tentar vender as coisas que a gente tem na mala? Paula olhou para as malas velhas do casal. Roupas gastas, alguns objetos pessoais sem valor. Nada que desse dinheiro suficiente. Não, eu vou dar um jeito. E ela deu. Paula passou o resto do dia catando recicláveis com intensidade dobrada. Pediu ajuda para outros catadores, foi em restaurantes pedir restos de comida que pudesse revender. Trabalhou até as mãos ficarem feridas. Ao fim do dia, tinha juntado R$ 150. Ainda faltavam 50. Foi quando ela lembrou de seu Joaquim, o dono da oficina mecânica onde ela às vezes levava as latinhas.
Ele era um homem bom, que sempre a tratou com respeito. Seu Joaquim, eu preciso de um favor. Ela contou a história, todo o ocorrido. Seu Joaquim ouviu em silêncio, a expressão ficando cada vez mais séria. Que tipo de gente faz isso com os próprios pais? Gente sem coração. E você, que mal tem o que comer, está ajudando eles? Alguém tem que ajudar. Seu Joaquim foi até o caixa e tirou R$100. Toma. E não é empréstimo. É ajuda. Do mesmo jeito que você está ajudando eles. Paula quase chorou. Muito obrigada. E se precisar de mais alguma coisa, me procura. Com os R$250, Paula comprou os remédios e ainda sobrou para comida. Quando chegou em casa, encontrou Dona Clara fazendo uma sopa com os poucos ingredientes que tinha. O Miguel está bem? Foi a primeira coisa que Paula perguntou. Está sim. Está dormindo. Eu cuidei dele enquanto você estava fora. Dona Clara sorriu. Faz tanto tempo que não cuido de um bebê. Trouxe lembranças boas. A senhora tem jeito com criança. Criei 3. Achei que tinha feito um bom trabalho. A tristeza voltou aos olhos dela. Naquela noite, depois que todos dormiram, Paula ficou acordada pensando. Ela não podia sustentar 2 pessoas idosas indefinidamente, mas também não conseguia pensar em jogá-los na rua. No dia seguinte, ela foi procurar ajuda na assistência social. A assistência social, uma mulher chamada Regina, ouviu a história com atenção. Isso é um caso sério. Abandono de idoso é crime. Eles deveriam denunciar os filhos. Eles não querem. Ainda amam os filhos, mesmo depois do que fizeram. É complicado. Regina suspirou. Olha, eu posso tentar conseguir uma vaga num abrigo municipal para eles, mas tem fila de espera. Pode demorar meses. E até lá. Até lá eles precisam estar em algum lugar. Com você? Com algum familiar? Não tem mais ninguém, e eu mal consigo me sustentar. Paula, eu entendo sua vontade de ajudar, mas você precisa ser realista. Você é uma mãe solteira, sem recursos. Assumir a responsabilidade por 2 idosos pode te afundar. Paula sabia que Regina tinha razão, mas como podia simplesmente desistir? Quando voltou para casa, tinha uma surpresa esperando. Dona Marilene, a vizinha, estava lá com mais 3 vizinhas. Todas tinham trazido algo: comida, roupas, até alguns cobertores. A gente soube da história, Dona Marilene explicou, e a gente quer ajudar. Vocês fariam isso? Claro, você sempre ajuda todo mundo aqui na comunidade. Agora é nossa vez de ajudar você. Paula se emocionou. Ali estava a prova de que comunidade ainda existe, de que solidariedade ainda existe. Com a ajuda dos vizinhos, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Cada um contribuía com o que podia. Um pouco de comida aqui, alguns reais ali, ajuda para cuidar do Miguel. Seu Antônio começou a se recuperar com os remédios. A infecção no joelho melhorou. Dona Clara estava controlando melhor a pressão e o diabetes. Mas 2 semanas depois, o passado voltou. Paula estava voltando do trabalho quando viu um carro parado na frente de sua casa. Um carro caro. Reconheceu o modelo. Era o mesmo que tinha abandonado os idosos. Seu coração disparou. Eram eles. Os filhos tinham voltado. Ela correu, empurrando o carrinho de bebê o mais rápido que podia. Quando chegou, viu 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, na porta de sua casa, discutindo com seu Antônio e Dona Clara. Vocês vão voltar, agora! A mulher, que devia ser Fernanda, gritava. Nós não queremos voltar, Dona Clara respondeu, a voz trêmula, mas firme. Não interessa o que vocês querem. Vocês são nossos pais. Têm que obedecer. Tirem as mãos deles, Paula gritou, se aproximando. Os 3 se viraram. Fernanda olhou de cima a baixo com desprezo óbvio. Quem é você? Sou quem está cuidando dos seus pais, algo que vocês claramente não fazem. Um dos homens, provavelmente Bruno, deu um passo à frente. Isso não é da sua conta, são nossos pais. São seus pais quando convém, né? Quando jogaram eles na estrada não eram pais, eram pesos, lembram? Como você sabe disso? Fernanda perguntou, desconfiada. Porque eu vi vocês abandonando eles. Os 3 ficaram pálidos. Você estava lá? Estava. Vi tudo. Vi a crueldade. E se precisar, vou testemunhar. O outro homem, Marcelo, tentou uma abordagem diferente. Olha, a gente reconhece que fez errado. Por isso viemos buscar eles, para fazer as coisas certas. Fazer as coisas certas,
Paula deu uma risada sem humor. Fazer as coisas certas seria nunca ter abandonado eles. Vocês só voltaram porque estão com medo de processo. Isso não é verdade. Não é? Então por que demoraram 2 semanas? Por que não voltaram no dia seguinte? Fernanda estava ficando irritada. A gente não tem que dar satisfação para você. Vem, pai, mãe, vamos embora. Ela tentou pegar o braço de Dona Clara, que recuou. Eu não vou. Como assim não vai? Eu não vou. Nenhum de nós vai. Vocês nos abandonaram. Agora deixem a gente em paz. Pai, diz alguma coisa. Bruno apelou para seu Antônio. Seu Antônio olhou para os 3 filhos. Havia dor em seus olhos, mas também determinação. Vocês quebraram nosso coração. Quebraram nossa confiança. E agora querem que a gente volte? Para quê? Para ser maltratado de novo? A gente não maltratou vocês. Vocês nos jogaram numa estrada. Se não é maus tratos, o que é? Fernanda estava perdendo a paciência. Tá bom, vocês querem ficar com essa favelada? Fiquem, mas não venham pedir ajuda depois. A gente nunca mais vai pedir nada de vocês, Dona Clara disse, com uma dignidade que fez Paula se orgulhar. Os 3 foram embora, furiosos, mas Paula sabia que isso não tinha terminado. E ela estava certa. 2 dias depois, Paula recebeu uma notificação judicial. Os filhos de seu Antônio e Dona Clara estavam processando ela por sequestro de incapazes. Sequestro? Será que eles vão conseguir tirar os idosos de Paula? Paula segurava a notificação judicial com mãos trêmulas. Sequestro? Eles estavam acusando ela de sequestro? Deixa eu ver isso. Seu Antônio pegou o papel. Ele leu em voz alta, cada palavra uma facada no coração de Paula. A requerente, Fernanda Silva Santos, juntamente com seus irmãos Bruno Silva Santos e Marcelo Silva Santos, solicita a imediata busca e apreensão de seus pais, Antônio Silva Santos e Clara Maria Santos, atualmente mantidos contra a vontade pela senhora Paula Oliveira dos Santos. Contra a vontade? Dona Clara explodiu. Eu estou aqui porque quero. Eles sabem disso, Paula disse, a voz amarga, mas estão usando a lei a favor deles. Seu Antônio continuou lendo. Alegam que a senhora Paula se aproveitou da vulnerabilidade dos idosos para fins de extorsão e exploração. Extorsão? Paula quase gritou, assustando Miguel, que começou a chorar. Eu gastei tudo o que tinha para ajudar vocês. Extorsão de quê? Dona Clara pegou Miguel no colo, acalmando-o enquanto lágrimas escorriam pelo seu próprio rosto. Meus próprios filhos estão fazendo isso. A audiência estava marcada para dali a 1 semana. Paula tinha 7 dias para conseguir um advogado e preparar uma defesa. O problema, ela não tinha dinheiro para advogado. Na manhã seguinte, Paula foi até o fórum buscar informações sobre defensoria pública. A atendente foi simpática, mas direta. O defensor público só vai ser designado no dia da audiência, e com a carga de trabalho que eles têm, provavelmente não vai ter tempo de preparar nada. Então o que eu faço? Procura um advogado particular ou torce para o defensor ser bom. Paula saiu de lá desesperada. Como ia lutar contra 3 pessoas que claramente tinham dinheiro para contratar advogados caros? Foi quando Dona Marilene apareceu com uma ideia. Paula, você já pensou em contar essa história para o jornal local, para o rádio, para a TV? Contar para quê? Para todo mundo saber a verdade, para expor esses filhos ingratos. A pressão pública pode ajudar. Paula hesitou. Ela nunca gostou de exposição, mas estava desesperada. Você conhece alguém? Conheço. Minha sobrinha trabalha na rádio comunitária. Ela pode espalhar a história. E foi o que fizeram. Naquela tarde, Paula deu uma entrevista na rádio comunitária. Contou tudo, desde o momento em que viu o abandono até a notificação judicial. A reação foi imediata. Em poucas horas a história tinha se espalhado pela cidade. As redes sociais fervilhavam. A hashtag Justiça para Dona Clara e seu Antônio começou a viralizar. Dezenas de pessoas ofereceram ajuda. Doações começaram a chegar. Comida, dinheiro, roupas. Um supermercado local ofereceu uma cesta básica por mês durante 1 ano. Mas a melhor ajuda veio de um lugar inesperado. 2 dias depois da entrevista, uma mulher de uns 45 anos apareceu na porta de Paula. Ela estava vestida formalmente, com uma pasta executiva na mão. Você é a Paula? Sou. Posso ajudar? Meu nome é doutora Beatriz Almeida. Sou advogada. Ouvi sua história na rádio e quero pegar seu caso. Pro bono. Paula quase caiu. Pro bono? Quer dizer, de graça? Exatamente. Esse tipo de injustiça me revolta e quero te ajudar a lutar.
Paula começou a chorar de alívio. Finalmente, uma chance real de vencer. Doutora Beatriz entrou e começou a trabalhar imediatamente. Ela fez dezenas de perguntas, anotou tudo, pediu documentos. Vocês têm alguma prova do abandono? Ela perguntou para o casal. A Paula viu, seu Antônio disse. Testemunha ocular é bom, mas precisamos de mais. Vocês têm mensagens dos filhos? E-mails? Qualquer coisa por escrito? Dona Clara pegou seu celular velho. Eu tenho algumas mensagens antigas, da época em que eles começaram a reclamar da gente. Ela mostrou. Eram mensagens duras, cruéis até. Uma da Fernanda. Vocês precisam entender que não podem ficar me sugando a vida toda. Eu tenho minha própria família agora. Uma da esposa do Bruno, Tatiana. Sogros, com todo respeito, vocês precisam procurar um asilo. A casa aqui é pequena demais. Uma do Marcelo. Pai, mãe, a gente te ama, mas não dá mais. Vocês têm que se virar. Doutora Beatriz fotografou tudo. Isso é ouro. Mostra o padrão de abandono emocional antes do abandono físico. Nos dias seguintes, doutora Beatriz trabalhou incansavelmente. Ela juntou depoimentos dos vizinhos, conseguiu o depoimento de seu Joaquim da oficina, até convenceu Dona Marilene a testemunhar. Enquanto isso, a história continuava se espalhando. Um canal de TV local veio fazer uma reportagem. A história foi parar em portais de notícias nacionais. E com a exposição, vieram as consequências. Bruno perdeu clientes em seu negócio, uma loja de materiais de construção. As pessoas começaram a boicotar. Marcelo, que era funcionário público, começou a sofrer pressão no trabalho. Fernanda, professora em uma escola particular, foi afastada temporariamente enquanto a escola investigava a situação. 3 dias antes da audiência, Paula recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Sua vagabunda! Era a voz de Fernanda, histérica. Você destruiu nossa vida, destruiu nossa reputação, tudo por causa de 2 velhos inúteis. Eu não destruí nada. Vocês destruíram a própria reputação com suas ações. Você vai pagar por isso. Eu vou acabar com você. Tá me ameaçando? É uma promessa. Paula gravou a ligação. Doutora Beatriz tinha orientado ela a gravar todas as conversas. Mais uma evidência. Na noite anterior à audiência, Paula mal conseguiu dormir. E se perdesse? E se o juiz ficasse do lado dos filhos? E se seu Antônio e Dona Clara fossem obrigados a voltar? Dona Clara também estava acordada. Paula a ouviu chorando baixinho no colchão. Dona Clara, a senhora está bem? Não, filha, não estou. Tenho medo do que vai acontecer amanhã. Paula se levantou e foi sentar ao lado dela. A gente vai ganhar. Tem que ganhar. E se não ganhar? E se o juiz nos mandar de volta para eles? Então a gente foge, a gente some, mas eu não deixo eles te levarem. Dona Clara segurou a mão de Paula. Por que você está fazendo isso? Por que arriscar tanto por 2 pessoas que você nem conhecia? Paula pensou por um momento. Porque eu sei o que é ser abandonada. Minha mãe me deixou num orfanato quando eu tinha 3 anos. Nunca voltou. Cresci sozinha, sem família, e jurei que se um dia eu pudesse ajudar alguém que estava sofrendo mesmo, eu ia fazer. Você é um anjo, Paula. Um anjo de verdade. Não sou não. Sou só uma pessoa que não consegue ver injustiça e ficar parada. No dia da audiência, o fórum estava lotado. A história tinha ganhado tanta atenção que dezenas de pessoas apareceram para apoiar Paula e o casal de idosos. Do outro lado, Bruno, Marcelo e Fernanda chegaram com seus advogados, 3 homens de terno caro, ar arrogante. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. Era Dr. Roberto Mendes, conhecido por ser justo, mas duro. Antes de começarmos, quero deixar claro, esse caso ganhou uma atenção pública incomum, mas isso não vai influenciar minha decisão. Vou julgar baseado em fatos e leis, apenas isso. O advogado dos irmãos, Dr. Augusto, começou primeiro. Meritíssimo, este é um caso claro de manipulação de idosos vulneráveis. Meus clientes, preocupados com seus pais, os confiaram temporariamente aos cuidados de... Mentira! Dona Clara gritou, não aguentando. O juiz bateu o martelo. Ordem. Senhora, a senhora terá sua vez de falar. Continue, Dr. Augusto. Como eu dizia, meus clientes confiaram seus pais a uma instituição de cuidados, mas descobriram que os idosos foram sequestrados por essa moça, Paula Oliveira, que se aproveitou da vulnerabilidade deles para... Objeção. Doutora Beatriz se levantou. Não há nenhuma evidência de sequestro ou aproveitamento. Pelo contrário, temos evidências extensas de abandono. Objeção acolhida. Doutor Augusto, atenha-se aos fatos. O advogado mudou a estratégia. Meritíssimo, o fato é que meus clientes têm o direito legal de decidir sobre o cuidado de seus pais, e eles decidem que querem seus pais de volta. E os pais? Eles não têm direito de decidir onde querem ficar? Doutora Beatriz perguntou. São idosos com problemas de saúde,
podem estar sob influência. Eles estão lúcidos e capazes de decidir por si mesmos. O juiz levantou a mão. Chega, vou ouvir os idosos. Seu Antônio, o senhor pode se levantar? Seu Antônio se levantou, apoiando-se em Dona Clara. Seu Antônio, o senhor está sendo mantido contra sua vontade na casa da senhora Paula? Não, senhor juiz. Estou lá porque quero. E por que o senhor não quer voltar para a casa de seus filhos? Seu Antônio olhou para os 3 filhos. Havia dor, mas também determinação. Porque eles nos abandonaram, senhor. Nos jogaram numa estrada como lixo, e eu não volto para quem me tratou assim. Murmúrios encheram a sala. E o que o juiz vai decidir? A justiça vai prevalecer? O juiz olhou para os 3 irmãos, que estavam visivelmente desconfortáveis. Seu Antônio, o senhor pode explicar melhor esse abandono? E seu Antônio contou. Tudo, cada detalhe. Desde a venda da casa para ajudar Bruno, passando pelas mudanças forçadas de casa em casa, até o dia em que foram jogados na estrada. A sala estava em silêncio absoluto. Até os advogados dos irmãos pareciam constrangidos. Quando seu Antônio terminou, o juiz se virou para Fernanda. Senhora Fernanda, a senhora confirma essa versão? Fernanda hesitou. Ela sabia que estava sendo gravada, que havia jornalistas na sala. Meritíssimo, houve um mal-entendido. Mal-entendido? A senhora deixou seus pais numa estrada e foi embora? Isso é mal-entendido? Nós pensamos que eles iam encontrar ajuda. Havia uma cidade próxima. A cidade mais próxima fica a 15 quilômetros dali. E seus pais são idosos com problemas de mobilidade. Como acha que eles chegariam lá? Fernanda não tinha resposta. Doutora Beatriz aproveitou o momento. Meritíssimo, gostaria de apresentar algumas evidências. Ela mostrou as mensagens dos filhos. Mostrou fotos de seu Antônio e Dona Clara no dia em que foram encontrados. Sujos, desidratados, machucados. Apresentou o depoimento de Paula como testemunha ocular. E então, a jogada final. E tenho aqui uma gravação de uma ligação feita pela senhora Fernanda para minha cliente, onde ela claramente ameaça a senhora Paula. Ela tocou a gravação. A voz histérica de Fernanda ecoou pela sala. Sua vagabunda, você destruiu nossa vida. Você vai pagar por isso. O juiz franziu a testa. Senhora Fernanda, a senhora fez essa ligação? Eu estava nervosa, não quis dizer. A senhora ameaçou uma testemunha. Isso é gravíssimo. Doutor Augusto tentou fazer controle de danos. Meritíssimo, foi um momento de estresse emocional. Um momento que mostra o caráter da pessoa. Doutora Beatriz retrucou. O juiz suspirou, claramente cansado. Vou ouvir a senhora Clara agora. Senhora, a senhora confirma tudo o que seu esposo disse? Confirmo. E tem mais. Eles não só nos abandonaram, eles pegaram o dinheiro da venda da nossa casa e nunca devolveram. Prometeram que era empréstimo, mas nunca pagaram 1 centavo de volta. Bruno se levantou abruptamente. Isso é mentira. Aquele dinheiro foi dado de livre vontade. Sentem-se. O juiz bateu o martelo com força. Mais um surto desses e eu expulso todos da sala. Doutora Beatriz se aproximou. Meritíssimo, gostaria de chamar uma testemunha. A senhora Paula Oliveira. Paula se levantou, as pernas tremendo. Ela nunca tinha estado num tribunal antes. Doutora Beatriz fez as perguntas que tinha preparado. Paula contou sobre o dia que viu o abandono, sobre como acolheu o casal, sobre todos os desafios. E a senhora esperava algo em troca? Doutora Beatriz perguntou. Não, nunca. Eu só queria ajudar. Doutor Augusto teve sua chance de interrogar. Senhora Paula, a senhora não acha conveniente que justo uma moça pobre sem recursos de repente acolha 2 idosos que podem ter alguma pensão? Paula sentiu a raiva crescer. Conveniente seria ter deixado eles morrerem na estrada. Conveniente seria ter fingido que não vi. Eu abri minha casa, dividi minha comida, gastei o pouco que tinha porque era o certo a fazer. Mas a senhora admite que eles têm uma pensão, que é deles, não minha. Eu nunca toquei num centavo desse dinheiro. Como podemos ter certeza? Foi quando seu Antônio se levantou novamente. Porque eu sei, a Paula nunca pediu nada. Pelo contrário, ela nos deu tudo. A própria comida, o próprio cobertor. Essa moça tem mais humanidade no dedo mindinho do que meus 3 filhos juntos. A sala explodiu em aplausos. O juiz teve que bater o martelo várias vezes para restaurar a ordem. Silêncio, ou eu esvazio essa sala. Quando a ordem foi restaurada, o juiz se recostou na cadeira, pensativo. Vou pedir um breve intervalo, 15 minutos. Durante o intervalo, Paula estava nervosa. Doutora Beatriz tentou acalmá-la. Está indo bem, muito bem. O juiz está vendo a verdade. Mas e se ele decidir a favor deles? Se ele pensar que filhos têm mais direito? Filhos têm direito sim, mas os pais também.
e os pais disseram claramente que não querem voltar. Quando o juiz voltou, seu rosto estava sério. Analisando todas as evidências apresentadas, é claro para mim que houve abandono. Abandono deliberado, calculado, cruel. Os 3 irmãos ficaram pálidos. No entanto, também é verdade que, pela lei, filhos têm responsabilidade sobre pais idosos e pais têm direito de decidir onde querem estar. Paula segurou a respiração. Portanto, minha decisão é a seguinte: seu Antônio e Dona Clara têm total direito de escolher onde querem morar, e eles escolheram ficar com a senhora Paula. Essa escolha será respeitada. Paula quase gritou de alegria. Dona Clara e seu Antônio se abraçaram, chorando. Mas o juiz continuou. Bruno, Marcelo e Fernanda Silva Santos são obrigados a pagar uma pensão alimentícia mensal de 1 salário mínimo cada um para seus pais, total de 3 salários mínimos por mês. Isso é absurdo, Fernanda gritou. É a lei. Vocês abandonaram seus pais, mas a responsabilidade financeira continua. E se não pagarem, serão presos por inadimplência. E mais, o juiz não tinha terminado. Está aberto um inquérito criminal contra vocês 3 por abandono de incapaz. Isso pode resultar em processo criminal e prisão. Mas meritíssimo, Dr. Augusto tentou intervir. Não há mais. As provas são claras. O Ministério Público já foi notificado. Agora saiam da minha sala. Estou enojado. Os 3 irmãos saíram correndo, sob olhares de reprovação de todos na sala. Do lado de fora do fórum, dezenas de pessoas esperavam. Quando viram Paula, seu Antônio e Dona Clara saindo vitoriosos, explodiram em aplausos. Vocês venceram, a justiça foi feita. Paula abraçou o casal com força, os 3 chorando juntos. A gente conseguiu, a gente realmente conseguiu. Dona Marilene estava lá, segurando Miguel. Eu sabia que ia dar certo. Mas no meio da comemoração, uma repórter se aproximou. Paula, posso fazer algumas perguntas para o jornal? Paula hesitou, mas doutora Beatriz encorajou. Vai, conta a sua história, o mundo precisa ouvir. E Paula contou, na TV local, em portais de notícia, nas redes sociais. A história se espalhou nacionalmente. Paula, a mãe solteira pobre que enfrentou uma família inteira para defender 2 idosos. Seu Antônio e Dona Clara, os idosos que encontraram dignidade novamente. As doações continuaram chegando, tanto que Paula conseguiu alugar uma casa maior, com 3 quartos. Um para ela e Miguel, um para o casal e um de hóspedes. Agora a gente tem espaço de verdade, Dona Clara se emocionou ao ver a casa nova. Mas a história estava longe de terminar, porque 3 meses depois, algo inesperado aconteceu. Será que os irmãos vão se vingar ou há mais surpresa chegando? 3 meses depois da vitória no tribunal, a vida tinha se estabilizado numa rotina boa. A casa nova era um paraíso comparado ao barraco de madeira. Seu Antônio estava muito melhor de saúde, caminhando sem tanta dificuldade. Dona Clara tinha virado a babá oficial de Miguel, que já a chamava de vovó. A pensão que os 3 filhos eram obrigados a pagar chegava religiosamente todo mês, não porque eles quisessem, mas porque a justiça obrigava. Com os 3 salários mínimos, mais a pensão do casal e o trabalho de Paula, eles viviam com dignidade. Mas o inquérito criminal contra os 3 irmãos continuava, e quanto mais a investigação avançava, mais coisas perturbadoras eram descobertas. Uma tarde, doutora Beatriz apareceu com notícias. Paula, preciso falar com vocês 3, é importante. Eles se sentaram à mesa. Miguel brincava no chão com blocos de montar que Dona Clara tinha comprado para ele. O Ministério Público está aprofundando a investigação, e descobriram coisas graves. Que tipo de coisas? Seu Antônio perguntou. Lembram que vocês venderam a casa e deram o dinheiro para o Bruno? Lembro. 180 mil reais. O MP investigou para onde foi esse dinheiro e descobriu que Bruno usou apenas 60 mil para o negócio dele. O resto desapareceu. Desapareceu como? Foi dividido entre os 3 irmãos. Cada um pegou 40 mil e gastou em coisas pessoais. Carros, viagens, reformas. Dona Clara cobriu a boca, horrorizada. Eles combinaram roubar da gente? Não foi tecnicamente roubo, porque vocês deram o dinheiro voluntariamente. Mas foi apropriação indébita com base em mentira, o que configura estelionato. E o que isso significa? Significa que além do crime de abandono, eles podem responder por estelionato. A pena é mais grave e vai ser mais difícil de escapar. Seu Antônio estava em choque. Meus próprios filhos não apenas nos abandonaram, nos roubaram também. Tem mais. Doutora Beatriz continuou. O MP descobriu que a Fernanda fez a mesma coisa com a sogra dela, há 5 anos. A sogra morreu sozinha num asilo barato, enquanto Fernanda ficou com a herança. Meu Deus, Paula sussurrou. Ela é uma golpista familiar, e os irmãos eram cúmplices. 2 semanas depois, os 3 foram formalmente acusados.
Bruno de estelionato e abandono. Marcelo de estelionato e abandono. Fernanda de estelionato, abandono e apropriação indébita de herança alheia. O julgamento foi marcado para 3 meses depois, e desta vez a repercussão foi ainda maior. Programas de TV nacional falaram do caso. Virou tema de debate sobre abandono de idosos. Paula foi convidada para dar entrevistas, e com a exposição veio algo inesperado. Centenas de pessoas começaram a contar suas próprias histórias de idosos abandonados. Uma senhora ligou chorando, dizendo que havia sido abandonada pelos filhos num asilo e nunca mais recebeu visitas. Um senhor escreveu dizendo que a filha pegou sua aposentadoria e o deixou passar fome. Outra mulher contou que foi expulsa de casa pela nora e estava morando na rua. Paula percebeu que a história de seu Antônio e Dona Clara não era isolada. Era uma epidemia silenciosa. Foi quando ela teve uma ideia. E se a gente criasse alguma coisa? Algo para ajudar outros idosos na mesma situação. Doutora Beatriz adorou a ideia. Tipo um abrigo? Mais que um abrigo. Um projeto. Com assistência legal, psicológica, médica, tudo o que esses idosos precisam. Dona Clara se empolgou. Eu posso ajudar. Posso cuidar deles, fazer comida. E eu posso ajudar com manutenção, pequenos reparos, seu Antônio acrescentou. E assim nasceu o Projeto Dignidade. Uma iniciativa para resgatar e ajudar idosos abandonados. Começaram pequeno. Com a casa de 3 quartos, acolheram mais 2 idosos. Seu Geraldo, que tinha sido abandonado pelo filho num terminal de ônibus, e Dona Conceição, que a neta deixou num hospital e nunca voltou. A casa ficou cheia, mas cheia de vida, de risadas, de histórias, de segundas chances. Paula pedia doações nas redes sociais. A resposta foi avassaladora. Dinheiro, comida, remédios, roupas, tudo chegava. Em 6 meses, eles conseguiram alugar uma casa maior, com capacidade para 8 idosos. Em 1 ano, tinham 2 casas. E a história continuava se espalhando. Mas nem tudo eram flores. Bruno, Marcel e Fernanda não aceitaram a derrota de braços cruzados. Uma noite, Paulo estava voltando para casa quando percebeu que estava sendo seguida. Um carro escuro, vidros fumê, a seguindo a 3 quarteirões. Ela acelerou o passo, o coração disparado. O carro acelerou também. Paula começou a correr, empurrando o carrinho de Miguel o mais rápido que podia. Virou numa rua movimentada, com gente, com testemunhas. O carro passou devagar ao lado dela. A janela desceu. Era Fernanda. Você destruiu minha vida. Vou destruir a sua. E o carro foi embora. Paula chegou em casa tremendo. Contou para a doutora Beatriz, que imediatamente pediu uma medida protetiva. Ela não pode se aproximar de você. Se ela tentar algo, vai presa. Mas a ameaça estava no ar. Paula começou a ter medo de sair sozinha, de deixar Miguel sozinho, de dormir sem trancar todas as portas. Seu Antônio percebeu. Paula, você salvou nossa vida. Agora deixa a gente te proteger. Ele e seu Geraldo se revezavam para acompanhar Paula quando ela saía. Dona Clara e Dona Conceição cuidavam de Miguel como se fosse neto delas. A casa tinha virado uma verdadeira família. Não de sangue, mas de escolha. E então chegou o dia do julgamento criminal. O tribunal estava lotado novamente. Mas desta vez não era apenas Paula, seu Antônio e Dona Clara. Eram os 8 idosos que o Projeto Dignidade tinha acolhido. Todos lá para apoiar. O promotor, Dr. Ricardo, era conhecido por ser duro com crimes contra vulneráveis. Meritíssimo, este é um caso que chocou o país. 3 indivíduos que deveriam proteger e cuidar de seus pais os traíram da forma mais cruel possível. Ele apresentou todas as evidências, os depoimentos, as mensagens, a gravação da ameaça. E mais recentemente, a senhora Fernanda ameaçou a testemunha principal, a senhora Paula, mostrando que não há arrependimento, apenas raiva por ter sido exposta. Os advogados dos 3 tentaram argumentar. Falaram de estresse, de dificuldades financeiras, de problemas familiares. Mas o promotor foi implacável. Dificuldades financeiras. Eles gastaram 120 mil reais, dinheiro dos pais, em luxos. Estresse. Imagine o estresse de ser abandonado numa estrada aos 70 e poucos anos. Problemas familiares. Eles criaram os problemas, ao serem cruéis, gananciosos, desumanos. Seu Antônio foi chamado para depor novamente. E desta vez, ele tinha algo diferente para dizer. Meritíssimo, durante muito tempo eu senti culpa. Achei que tinha falhado como pai, que tinha feito algo errado para meus filhos se tornarem assim. Sua voz era firme agora, sem o tremor de antes. Mas a Paula me ensinou algo. Ela me ensinou que pessoas fazem escolhas. E meus filhos escolheram ser cruéis. Escolheram ser gananciosos. Não foi culpa minha. Foi escolha deles. E hoje eu não quero mais nada deles. Nem o dinheiro, nem desculpas. Eu só quero que paguem pelos crimes, para que outros idosos não passem pelo que eu e minha Clara passamos.
A sala ficou em silêncio emocional. O juiz, Dr. Roberto Mendes, novamente, não demorou muito para dar sua sentença. Bruno Silva Santos, você é condenado a 2 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto por estelionato e abandono de incapaz. Bruno ficou branco. Marcelo Silva Santos, mesma sentença, 2 anos e 6 meses. E Fernanda Silva Santos, considerando a reincidência, a apropriação de herança de outro idoso e a ameaça recente à testemunha, você é condenada a 4 anos de prisão em regime fechado. Fernanda começou a gritar: "Isso é injusto, eu sou a vítima aqui." "A senhora é condenada. Guardas, retirem ela da sala." Fernanda foi arrastada para fora, gritando obscenidades. Bruno e Marcelo saíram cabisbaixos, derrotados. Do lado de fora, a comemoração foi grande, mas Paulo não estava totalmente feliz. Eles vão ficar presos poucos anos, e quando saírem? Doutora Beatriz colocou a mão em seu ombro. Quando saírem, suas vidas já estarão destruídas, suas reputações arruinadas, e principalmente, vocês já terão construído algo tão grande, tão importante, que eles não vão poder tocar. Mas o que será esse algo grande? A história ainda tem mais reviravoltas. 2 anos depois da condenação, o projeto Dignidade tinha crescido exponencialmente. O que começou como uma casa com 3 quartos, agora era uma ONG registrada, com 5 casas de acolhimento espalhadas pela cidade. Paula tinha se tornado a diretora. Dona Clara era a cozinheira-chefe. Seu Antônio era o coordenador de manutenção. E Miguel, agora com 3 anos, era a alegria de todos os idosos, que o mimavam constantemente. Eles tinham ajudado mais de 50 idosos em 2 anos. Alguns se reconciliaram com suas famílias após mediação. Outros encontraram novas famílias nos voluntários. E alguns, infelizmente, partiram, mas não sozinhos, cercados de amor e dignidade. A história tinha inspirado projetos similares em outras cidades. Paula recebia mensagens diariamente de pessoas querendo criar algo parecido em suas comunidades. Mas um dia, Paula recebeu uma ligação inesperada. "Alô, Paula? Aqui é a Silvia, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Podemos marcar uma reunião?" Paula ficou nervosa. Secretaria Nacional? O que queriam com ela? "Claro, posso saber sobre o que se trata?" "É sobre o projeto Dignidade. Queremos te fazer uma proposta." Na reunião, uma semana depois, Paula descobriu a proposta. O governo federal queria transformar o projeto Dignidade em um programa nacional. Vocês teriam financiamento, apoio para expandir para outros estados, treinamento para criar uma rede nacional de acolhimento. Paula mal conseguia acreditar. Mas eu sou só uma catadora de latinhas que quis ajudar. Não tenho formação, não tenho... Você tem algo melhor que formação. Experiência real. Coração. E resultados comprovados. Paula aceitou, e nos meses seguintes trabalhou com uma equipe do governo para estruturar o programa. Foi um trabalho exaustivo. Reuniões, documentos, planejamentos, mas valeu a pena. Em 1 ano, o projeto Dignidade estava em 15 estados. Em 2 anos, em todos os estados do Brasil. Milhares de idosos foram resgatados, milhares de famílias foram responsabilizadas, milhares de vidas foram salvas. Paula se tornou uma figura pública, dava palestras, aparecia em programas de TV, virou referência em direitos dos idosos. Mas ela nunca esqueceu suas origens. Continuava morando na mesma casa com seu Antônio, Dona Clara e os outros idosos. Continuava simples, humilde, acessível. E então, 3 anos depois da condenação, algo aconteceu. Fernanda, Bruno e Marcelo tinham cumprido suas penas. Estavam livres. Paula soube por doutora Beatriz. Eles saíram da prisão. Você precisa ter cuidado. Eles podem fazer algo? Legalmente, não muito, mas fique atenta. Paula reforçou a segurança das casas do projeto, instalou câmeras, contratou seguranças noturnos. Mas não foram os irmãos que apareceram primeiro. Foi um dos seus filhos. Bruno Júnior, filho do Bruno, apareceu na porta do projeto um dia. Ele tinha 17 anos, rosto magro, olhar envergonhado. "A senhora é a Paula?" "Sou. Posso ajudar?" Eu sou neto do seu Antônio, filho do Bruno." Paula ficou densa imediatamente. "O que você quer?" "Quero ver meus avós. Se eles quiserem me ver, claro." Paula o estudou. Não havia malícia no rosto dele, apenas vergonha e tristeza. "Por que agora?" "Porque meu pai saiu da prisão e está pior do que nunca. Amargo, revoltado. E eu percebo que ele estava errado. Sempre esteve. E eu quero conhecer as pessoas que ele abandonou." Paula chamou seu Antônio e Dona Clara. A reação dos dois foi de choque inicial, depois lágrimas. "Bruno Júnior,
Você era tão pequeno quando tudo aconteceu. Dona Clara chorou. Eu tinha 14 anos, vó. E eu lembro de vocês. Lembro que eram bons comigo. E lembro quando meu pai começou a tratar vocês mal. E eu não fiz nada. Você era uma criança, seu Antônio disse. Não era sua responsabilidade. Mas agora sou quase adulto e quero fazer o certo. Bruno Júnior começou a visitar regularmente. Ajudava no projeto, fazia companhia para os idosos. E, lentamente, uma relação foi se reconstruindo com os avós. 2 meses depois, foi a vez de Marcelo aparecer. Mas não para pedir desculpas, para ameaçar. Ele apareceu bêbado na porta da casa principal. Paula estava lá com doutora Beatriz, discutindo questões legais. "Cadê meus pais?" ele gritou. Paula saiu, mantendo distância. "Marcelo, você não deveria estar aqui. Tem medida protetiva." "Dane-se a medida protetiva! Eu quero ver meus pais!" "Eles não querem te ver. Eles são meus pais, não seus." Seu Antônio apareceu na porta. "Vá embora, Marcelo. Não tem mais nada para você aqui." "Pai, eu sinto muito. Eu estava sob influência da Fernanda. Ela me manipulou. Você é adulto, fez suas escolhas. Mas eu mudei." A prisão me mudou. Se mudou mesmo, mostra com ações, não com palavras bêbadas. Marcelo começou a chorar. "Eu perdi tudo, pai. Meu emprego, minha família, minha dignidade. Eu não tenho mais nada." "E acha que a culpa é de quem? Nossa?" "Não, é minha. Eu sei que é minha." Dona Clara apareceu atrás de seu Antônio. Ela olhou para o filho com uma mistura de pena e tristeza. "Marcelo, você pode mudar de verdade, mas não aqui, não com a gente. Você quebrou algo que não dá para consertar. Vai, reconstrói sua vida, mas longe de nós." Marcelo foi embora aos prantos. Paula sentiu uma tristeza profunda. Não havia vencedores ali, apenas perdas. Mas 2 semanas depois, algo mudou. Marcelo voltou, sóbrio desta vez, com um papel na mão. "O que é isso?" Paula perguntou. "É um comprovante. Depositei metade da minha indenização trabalhista no projeto Dignidade. São 15 mil reais. Não é muito, mas é o que tenho." Paula ficou surpresa. "Por quê?" "Porque não posso desfazer o que fiz, mas posso ajudar outros idosos e mostrar que realmente mudei." Seu Antônio veio até a porta novamente. "Você não precisa fazer isso." "Preciso sim, pai, para mim mesmo." Marcelo começou a trabalhar como voluntário no projeto. Não tinha contato direto com os pais, mas trabalhava, ajudava, mostrava mudança real. Já Bruno permaneceu amargo, recusando-se a aceitar responsabilidade, culpando todos menos a si mesmo. E Fernanda desapareceu. Ninguém sabia onde estava. Até que 4 anos depois do abandono inicial, ela reapareceu. Mas não como inimiga, como paciente. Fernanda apareceu na porta do Projeto Dignidade numa tarde chuvosa de quinta-feira, mas ela estava irreconhecível. Magra, cabelos caindo, roupas sujas. Ela parecia ter envelhecido 20 anos em 4. Paula quase não a reconheceu. "Fernanda," a mulher levantou os olhos. Estava chorando. Eu preciso de ajuda." Paula ficou paralisada. Esta era a mulher que tinha ameaçado ela, que tinha abandonado os próprios pais, que tinha tentado destruir tudo. Mas também era uma pessoa claramente destruída. "Que tipo de ajuda?" "Qualquer tipo. Eu não tenho mais ninguém, nada." Dona Clara apareceu atrás de Paula. Quando viu a filha naquele estado, soltou um grito. "Fernanda! Meu Deus, o que aconteceu com você?" Fernanda caiu de joelhos na chuva. "Mãe, perdão por tudo." Paula estava dividida. Parte dela queria mandar Fernanda embora, mas outra parte via uma mulher quebrada, precisando de ajuda. Dona Clara não teve dúvida. Desceu os degraus e abraçou a filha. "Vem, entra, você está ensopada." "Dona Clara," Paula tentou intervir. "Eu sei, filha, eu sei o que ela fez, mas ela é a minha filha e está precisando de ajuda." Seu Antônio não foi tão compreensível. "Ela nos abandonou, nos roubou, nos humilhou." "Eu sei, Antônio, mas olha para ela. Ela já foi punida, pela vida, pela consciência." Fernanda entrou, tremendo. Dona Clara a levou para o banheiro, deu roupas limpas, preparou chá. Quando finalmente se sentaram, Fernanda contou sua história. Depois da prisão, ela perdeu tudo. O emprego, o marido pediu divórcio e ficou com a guarda da filha. A casa foi tomada pelo banco. Os amigos a abandonaram. "Eu fiquei na rua, literalmente na rua, morando em abrigos, catando comida do lixo." Paula prestou atenção nessa parte. Catando comida do lixo.
exatamente o que ela fazia antes de montar o projeto. E aí eu entendi. Entendi o que eu fiz com vocês. Eu os joguei fora como lixo. E o universo me mostrou como é viver como lixo. E os seus irmãos, eles não ajudaram? Seu Antônio perguntou. Bruno me odeia. Diz que a culpa de tudo é minha. E o Marcelo está tentando reconstruir a vida dele. Não tem como me ajudar. Houve um silêncio pesado. Fernanda, por que você veio aqui? Paula perguntou. Porque eu sei que vocês ajudam pessoas que não têm ninguém. E eu não tenho ninguém. Você quer ficar aqui? No projeto que você tentou destruir? Fernanda baixou a cabeça. Eu sei que não mereço. Eu sei que sou a última pessoa que deveria estar aqui. Mas não tenho mais nada. E aprendi que às vezes as pessoas que a gente mais machuca são as únicas que podem nos salvar. Paula olhou para Dona Clara, depois para seu Antônio. Precisamos conversar, em particular. Eles foram para outro cômodo. Vocês não estão realmente considerando isso, estão? Paula perguntou. Ela é minha filha, Dona Clara disse baixinho. Ela tentou destruir você, destruir a gente. Eu sei, e ela pagou. Olha o estado dela. E se for um truque? E se ela estiver fingindo? Seu Antônio surpreendentemente falou. Não é truque. Eu vi os olhos dela. Ela está realmente quebrada. Mas vocês podem perdoar. Depois de tudo. Dona Clara pegou a mão de Paula. Filha, você me ensinou que todo mundo merece dignidade. Todo mundo. Mesmo quem não merece. Paula sentiu as palavras como um soco no estômago. Porque Dona Clara estava certa. Esse era o princípio do projeto Dignidade. Ajudar quem precisava, sem julgar. Mas era tão difícil aplicar isso a alguém que tinha sido tão cruel. Se ela ficar, tem regras e consequências. Claro, seu Antônio concordou. Voltaram para a sala. Fernanda ainda estava lá, olhando para as próprias mãos. Você pode ficar, Paula disse. Mas tem condições. Fernanda levantou os olhos, surpresa. Primeiro, você vai trabalhar. Como voluntária. Vai ajudar a cuidar dos outros idosos. Eu aceito. Segundo, você vai fazer terapia. Tem uma psicóloga que trabalha com a gente. Aceito. Terceiro, ao menor sinal de manipulação, mentira ou crueldade, você sai. Sem discussão. Aceito tudo. E assim, da forma mais improvável possível, Fernanda se tornou parte do projeto Dignidade. Os primeiros dias foram estranhos. Os outros idosos sabiam quem ela era e a tratavam com desconfiança. Fernanda aceitou tudo sem reclamar. Ela limpava, cozinhava, ajudava a dar banho em idosos acamados, fazia os trabalhos mais humilhantes, sem pestanejar. E aos poucos, as pessoas começaram a perceber que a mudança era real. Uma tarde, Paula encontrou Fernanda chorando no banheiro. O que foi? Eu estava dando banho no seu Manuel, e ele me agradeceu, com tanta sinceridade, tanto carinho, e eu percebi que meus pais devem ter me agradecido tantas vezes quando eu era pequena, quando eles me davam banho, me cuidavam, e eu retribuí abandonando eles. Paula sentou ao lado dela. Você não pode mudar o passado, só pode fazer melhor no presente. Mas eu nunca vou me perdoar. Perdoar a si mesma é o trabalho mais difícil, mas é necessário para seguir em frente. 6 meses depois, Fernanda tinha se transformado. Ela era a voluntária mais dedicada. Criou um laço especial com Dona Lourdes, uma idosa que tinha Alzheimer e não reconhecia mais ninguém, mas parecia se acalmar com Fernanda. E lentamente, muito lentamente, seu Antônio começou a se abrir. Você está diferente, ele disse um dia. Estão tentando ser a filha que vocês mereciam ter. Você era essa filha, até escolher não ser mais. Eu sei, pai, e vou passar o resto da vida tentando compensar. 1 ano depois da chegada de Fernanda, aconteceu algo especial. Dona Lourdes, a idosa com Alzheimer, estava morrendo. A família tinha abandonado ela há anos. Ninguém apareceu, exceto Fernanda. Ela ficou ao lado de Dona Lourdes até o último suspiro, segurando sua mão, cantando cantigas de ninar. Quando Dona Lourdes partiu, Fernanda chorou como se tivesse perdido a própria mãe. Ela não morreu sozinha. Fernanda disse, graças a você, Paula, graças ao projeto, ela teve dignidade até o fim.
Paula abraçou Fernanda. E, naquele momento, percebeu que a mudança era completa. 2 anos depois de chegar destruída ao projeto, Fernanda tinha se tornado assistente de coordenação. Ela ajudava a treinar novos voluntários, dava palestras sobre sua própria jornada, de abusadora a redimida. Eu fui a pior pessoa que conheci, ela dizia nas palestras. Abandonei meus pais, roubei deles, tentei destruir quem os ajudou. Mas o projeto Dignidade me ensinou que redenção é possível, que mudança é possível, mas só se você realmente quiser mudar. Seu Antônio e Dona Clara eventualmente perdoaram completamente. Não esqueceram, nunca esqueceriam, mas perdoaram. E Fernanda conquistou algo que tinha perdido, a família. 5 anos depois do dia em que Paula encontrou seu Antônio e Dona Clara abandonados na estrada, o projeto Dignidade tinha se tornado referência mundial em cuidado e resgate de idosos. Paula, agora com 31 anos, era convidada para congressos internacionais. O projeto estava presente em todos os estados brasileiros e começava a se expandir para países da América Latina. Miquel tinha 7 anos e meio e frequentava uma escola particular com bolsa integral, resultado de uma parceria do projeto com instituições de ensino. Seu Antônio, aos 78 anos, ainda era ativo, comandava a equipe de manutenção de todas as unidades e dava palestras sobre envelhecimento ativo. Dona Clara, 77 anos, tinha virado a avó não oficial de todas as crianças dos voluntários e funcionários. Sua cozinha era lendária, ela cozinhava para mais de 100 pessoas por dia. Fernanda era agora a coordenadora regional do projeto. Tinha se reencontrado com a filha, que aos 20 anos tinha vindo morar com ela e se tornara voluntária também. Marcelo continuava trabalhando como voluntário, mas mantendo distância respeitosa dos pais. A reconciliação era lenta, mas estava acontecendo. Apenas Bruno permanecia isolado, amargo, recusando ajuda, recusando mudança. Mas um dia, algo aconteceu que mudaria até mesmo o Bruno. Era uma manhã de sábado. Paula estava numa reunião quando recebeu uma ligação urgente. Paula, é uma emergência. O Bruno foi encontrado desacordado na rua. Está no hospital. O coração de Paula apertou. Não por Bruno, mas por seu Antônio e Dona Clara. Ela foi buscar o casal e os levou ao hospital. Quando chegaram, encontraram Bruno Júnior já lá, visivelmente abalado. Vô, o pai teve um AVC, grave. Os médicos não sabem se ele vai sobreviver. Dona Clara começou a chorar imediatamente. Seu Antônio ficou paralisado. Mesmo depois de tudo, ele ainda é meu filho, seu Antônio murmurou. Eles esperaram horas. Finalmente o médico saiu. Ele sobreviveu, mas ficou com sequelas graves. Vai precisar de cuidados constantes. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Ele pode falar? Bruno Júnior perguntou. Pode, mas com dificuldade. E está paralisado do lado direito. Quando liberaram as visitas, seu Antônio entrou sozinho primeiro. Bruno estava na cama, o lado direito do rosto caído, olhos arregalados de medo. Pai, ele conseguiu dizer com dificuldade. Estou aqui, filho. Desculpa, por tudo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Bruno. Não eram lágrimas manipuladoras. Eram lágrimas de arrependimento genuíno, de quem finalmente entendeu a fragilidade da vida. Você vai ficar bem. A gente vai cuidar de você. Não mereço. Ninguém merece ou deixa de merecer cuidado. Todo mundo merece dignidade. Bruno foi para uma das casas do projeto Dignidade para se recuperar. Irônico, ele que tinha abandonado os pais por considerá-los um peso, agora era o peso. Mas ninguém o tratou assim. Paula coordenou os melhores fisioterapeutas. Fernanda o visitava diariamente. Marcelo o ajudava com exercícios. E seu Antônio e Dona Clara cuidavam dele como cuidavam de qualquer outro idoso, com paciência, carinho e dignidade. Aos poucos, Bruno foi se recuperando. Reaprendeu a andar com bengala. Reaprendeu a falar mais claramente. E mais importante, reaprendeu o que significava família. Eu fui um monstro, ele disse um dia para Paula. Foi, mas está mudando. Por que vocês me ajudam? Depois do que fiz. Porque o projeto não é sobre quem merece. É sobre dignidade. E todo mundo merece dignidade, Bruno. Todo mundo. 6 meses depois, Bruno estava muito melhor. Não 100%, mas funcional. E ele tomou uma decisão. Quero trabalhar no projeto. Como? Não sei, mas quero ajudar, compensar. E ele ajudou. Com suas limitações físicas, não podia fazer trabalho pesado, mas ele tinha outras habilidades. Era bom com números, com organização. Ele se tornou o assistente administrativo do projeto. Cuidava de planilhas, contas, relatórios. E pela primeira vez em anos, os 3 irmãos estavam unidos, não na crueldade, mas no serviço.
Um ano depois, numa cerimônia de aniversário de 6 anos do Projeto Dignidade, Paula estava no palco, prestes a fazer um discurso. A sala estava lotada, centenas de voluntários, dezenas de idosos resgatados, autoridades, mídia. Seu Antônio, Dona Clara, os 3 filhos, Bruno Júnior e Miguel, estavam na primeira fila. Paula começou seu discurso. 6 anos atrás, eu estava voltando de catar latinhas quando vi uma cena que mudou minha vida. 2 idosos sendo abandonados na estrada pelos próprios filhos. A sala ficou em silêncio. Eu era pobre, tinha um bebê de meses, mal conseguia me sustentar. Mas eu sabia que não podia deixar aquelas pessoas ali. Então eu parei. E aquela decisão, aquele simples ato de parar, criou uma reação em cadeia que resultou em tudo isso. Ela apontou para a plateia. Mais de 2.000 idosos resgatados em 6 anos. Centenas de famílias reconciliadas. Dezenas de vidas salvas. Tudo porque eu parei. Mas eu não fiz isso sozinha. Eu tive ajuda. De pessoas improváveis. Ela olhou para seu Antônio e Dona Clara. Seu Antônio e Dona Clara me ensinaram que dignidade não é negociável. Que todo ser humano merece respeito. Independente da idade, da condição, da situação. Depois olhou para Fernanda. Fernanda me ensinou que mudança é possível, que até a pessoa mais perdida pode encontrar redenção se realmente quiser. Olhou para Marcelo. Marcelo me ensinou que o caminho da redenção é longo e doloroso, mas possível. E finalmente olhou para Bruno. E Bruno me ensinou que às vezes precisamos cair, precisamos nos quebrar completamente, para finalmente enxergar o que importa. Mas sabe quem me ensinou a maior lição? Ela olhou para Miguel, que sorria na primeira fila. Meu filho, ele me ensinou que quando você cuida de alguém com amor, você não está perdendo nada, você está ganhando família. Porque foi isso que aconteceu. Eu não salvei seu Antônio e Dona Clara. Eles me salvaram. Nós salvamos uns aos outros. E essa é a mensagem que quero deixar. Num mundo que ensina a gente a ser individualista, egoísta, indiferente. Seja a pessoa que para. Seja a pessoa que ajuda. Seja a pessoa que se importa. Porque você nunca sabe como um pequeno gesto pode mudar tudo. A sala explodiu em aplausos. Após a cerimônia, havia um momento reservado para fotos. Paula estava lá com toda a família. Seu Antônio, Dona Clara, os 3 filhos, Bruno Júnior, Miguel e dezenas de idosos resgatados. Um repórter perguntou: Paula, qual foi o momento mais marcante desses 6 anos? Paula pensou por um momento. Foi há 2 semanas. Eu estava visitando uma das casas quando vi uma cena linda. Bruno ajudando seu Antônio a fazer fisioterapia, enquanto Dona Clara e Fernanda preparavam o almoço juntas, conversando e rindo. E eu percebi. A gente fez mais que resgatar idosos. A gente reconstruiu uma família. Não a mesma família, não da mesma forma, mas uma família baseada não em sangue, mas em escolha, em perdão, em amor. E isso, para mim, é o maior sucesso do Projeto Dignidade. Naquela noite, de volta para casa, Paula colocou Miguel para dormir e saiu na varanda. Seu Antônio estava lá, olhando as estrelas. Não consegue dormir? Paula se sentou ao lado dele. Estava pensando em como a vida é estranha. Há 6 anos eu estava naquela estrada, achando que minha vida tinha acabado, que não havia mais esperança. E agora? Agora eu sei que estava errado. A vida não tinha acabado. Estava apenas começando um novo capítulo. Um capítulo melhor? Seu Antônio sorriu. Muito melhor. Porque agora eu tenho uma família de verdade. Não só de sangue, mas de coração. Paula pegou a mão enrugada dele. Obrigada por me deixar fazer parte dessa família. Obrigado você por nos resgatar, por nos devolver a dignidade, por nos mostrar que ainda vale a pena viver. Eles ficaram ali em silêncio, olhando as estrelas. E Paula sabia que tinha feito a escolha certa naquele dia, 6 anos atrás. Porque no final, não importa quanto dinheiro você tem, não importa quão grande é sua casa, não importa quão famoso você é. O que importa é o quanto você amou, o quanto você ajudou, o quanto você fez diferença. 10 anos depois do dia do abandono na estrada, o Projeto Dignidade tinha se tornado uma instituição reconhecida mundialmente. Paula tinha recebido prêmios internacionais de direitos humanos. Seu Antônio e Dona Clara eram símbolos de resiliência e perdão.
Mas em meio a todo o sucesso e reconhecimento, algo muito simples e profundo estava acontecendo. Era uma tarde de domingo. Paula, agora com 36 anos, estava na varanda da casa principal do projeto, uma mansão doada por um empresário emocionado com a história. Miguel, aos 12 anos, estava jogando bola no quintal com outros netos de idosos do projeto. Seu Antônio, aos 83 anos, estava numa cadeira de balanço observando o jogo. Dona Clara, 82 anos, estava na cozinha preparando o almoço de domingo, uma tradição que tinha se estabelecido. Todo domingo, todos se reuniam para uma grande refeição em família. E família, agora, significava mais de 100 pessoas. Os idosos residentes, voluntários, funcionários, familiares de todos. Fernanda apareceu na varanda com um envelope. Paula, chegou isso para você. Era uma carta, com timbre do governo. Paula abriu, leu e seus olhos se arregalaram. Não acredito. O que foi? É do Ministério dos Direitos Humanos. Eles querem me nomear para a Secretária Nacional de Direitos dos Idosos. Fernanda gritou de alegria e abraçou Paula. Isso é incrível, você merece tanto. Mas e o projeto? Eu não posso abandonar. Você não vai abandonar. Vai elevar. Imagine o que pode fazer numa posição dessas. Mudar leis, criar políticas nacionais, expandir o alcance. Paula sabia que Fernanda tinha razão, mas estava com medo. Medo de mudar. Medo de deixar o que conhecia. Ela foi falar com seu Antônio. E aí, vovô, o que o senhor acha? Seu Antônio sorriu. Nos últimos anos, Paula tinha começado a chamá-lo de vovô, e ele a chamava de filha. Acho que sua avó lá de cima está orgulhosa. Você pegou o que ela te ensinou e multiplicou por 1000. Mas tenho medo de não dar conta. Você disse a mesma coisa quando decidiu me ajudar naquela estrada. E olha onde chegamos. Paula aceitou a nomeação. E nos meses seguintes, começou a trabalhar em Brasília, mas voltava todo fim de semana para a casa do projeto. Com ela no governo, mudanças significativas aconteceram. Foi criado o Programa Nacional de Combate ao Abandono de Idosos, com linha direta para denúncias, equipes de resgate em todo o país e penalidades severas para abusadores. A pensão mínima para idosos foi aumentada. Asilos passaram por fiscalizações rigorosos. E o mais importante, foi criada a Lei Paula, como ficou conhecida, que obrigava filhos que abandonassem pais idosos a não apenas pagar pensão, mas a perder direitos sobre heranças e até enfrentar prisão. Era uma revolução nos direitos dos idosos. E tudo porque uma mãe solteira pobre decidiu parar numa estrada 10 anos atrás. Mas em meio a todo o sucesso profissional, Paula nunca perdeu de vista o que realmente importava. Um dia, ela estava em Brasília em uma reunião importante quando recebeu uma ligação. Era Fernanda, a voz trêmula. Paula, a dona Clara, ela teve um infarto, está no hospital. Paula cancelou tudo e correu para o aeroporto. Pegou o primeiro voo. Quando chegou ao hospital, seu Antônio estava na sala de espera, amparado por Bruno e Marcelo. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Como ela está? Grave, muito grave. Os médicos não sabem. Paula sentou ao lado dele e segurou sua mão. Horas se passaram. Miguel chegou, trazido por uma voluntária. Dezenas de idosos do projeto chegaram, todos querendo dar apoio. Finalmente, o médico saiu. Ela sobreviveu, mas foi por pouco. Vai precisar ficar internada por alguns dias. O alívio foi palpável. Quando puderam vê-la, Dona Clara estava pálida, mas acordada. Pensei que ia morrer sem me despedir, ela disse fracamente. Não fala assim, seu Antônio segurou a mão dela. Mas é verdade, a gente já está velho, nosso tempo está chegando. Paula se aproximou. Dona Clara, a senhora não pode ir ainda tem muita coisa para fazer. Como o quê? Ver o Miguel se formar, ver mais idosos serem exatados, ver suas netas crescerem. Ela olhou para a filha de Fernanda, que tinha vindo junto, e, principalmente, continuar sendo o coração do projeto. Dona Clara sorriu fracamente. Quando a gente estava naquela estrada, eu tinha certeza que ia morrer ali, sozinha, sem dignidade, sem amor. Mas não morreu. Não. Porque você parou. Você é uma estranha. Fez mais por mim do que meus próprios filhos na época. Ela olhou para Fernanda, Bruno e Marcelo. Mas no final, até meus filhos mudaram. Nem todos da mesma forma, mas mudaram. E isso te faz feliz? Muito. Porque eu vi que pessoas podem mudar, famílias podem se reconstruir e amor pode vencer até a maior mágoa. Dona Clara se recuperou, mas o susto serviu de lembrete. O tempo não espera ninguém. E isso levou Paula a tomar uma decisão importante.
Ela organizou uma grande cerimônia, não de premiação, não de reconhecimento, mas de gratidão. 2 meses depois, numa tarde ensolarada, no jardim da casa principal do projeto, mais de 300 pessoas se reuniram. Paula estava no centro, com seu Antônio e Dona Clara ao lado. Há 10 anos, eu encontrei essas 2 pessoas abandonadas numa estrada, e minha vida mudou. Não porque eu os salvei, mas porque eles me salvaram. Eles me ensinaram sobre dignidade, sobre perdão, sobre família, sobre amor. E hoje, eu quero fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Paula se virou para o casal. Seu Antônio, Dona Clara, eu tenho uma família biológica pequena, só eu e o Miguel. Mas vocês sempre foram mais que conhecidos, mais que amigos. Vocês são meus pais, de coração. Então hoje, se vocês aceitarem, eu gostaria de oficializar isso. Gostaria de adotá-los como meus pais, legalmente. Dona Clara começou a chorar. Seu Antônio estava sem palavras. E também gostaria de lhes dar meu sobrenome, para que oficialmente vocês sejam Antônio e Clara Santos, o mesmo sobrenome de Paula. Paula, seu Antônio finalmente falou, seria uma honra. A cerimônia de adoção reversa aconteceu 2 semanas depois. Era rara, adultos adotando idosos, mas era legal, e era perfeita. No dia, o juiz que presidiu a cerimônia estava emocionado. Em 30 anos de carreira, nunca presenciei algo assim. Uma filha escolhendo seus pais. Pais ganhando uma filha não por biologia, mas por amor puro. Paula Oliveira dos Santos, Antônio Silva Santos e Clara Maria Santos. Deste dia em diante, legalmente e de coração, vocês são família. A sala explodiu em aplausos e lágrimas. Fernanda, Bruno e Marcelo estavam lá, e surpreendentemente, estavam felizes. Você é nossa irmã agora, Fernanda abraçou Paula, a irmã que sempre deveria ter sido. Naquela noite, já em casa, Paula estava na varanda de novo. A família toda estava ali, uma família gigante, complexa, imperfeita, mas cheia de amor. Miguel veio sentar no colo dela, mesmo já estando grande. Mãe, eu entendi uma coisa hoje. O que, filho? Que a gente não escolhe a família que nasce, mas pode escolher a família que a gente constrói. Paula beijou a testa dele. Exatamente, meu amor. Exatamente. E foi assim que terminou a jornada que começou numa estrada empoeirada 10 anos atrás, com uma família. Uma família grande, barulhenta, complexa. Uma família escolhida. Uma família baseada não em sangue, mas em algo muito mais forte. Amor. 15 anos depois daquele dia na estrada, Paula estava dando uma palestra na ONU sobre direitos dos idosos e combate ao abandono familiar. Ela tinha 41 anos agora. Secretária Nacional de Direitos dos Idosos há 5 anos, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo segundo uma revista internacional. Mas mais importante que qualquer título, ela era filha, mãe, irmã, tia, vovó. Porque sim, Paula era vovó agora. Miguel, aos 17 anos, tinha engravidado a namorada num descuido adolescente. E Paula, em vez de surtar, acolheu. A pequena Sofia tinha 2 anos e era a alegria da família. Seu Antônio tinha 88 anos, ainda lúcido, ainda ativo, mas mais devagar. Dona Clara tinha 87, ainda cozinhava, mas precisava de ajuda. Fernanda coordenava o projeto Dignidade nacionalmente. Marcelo era o diretor financeiro. Bruno, com as sequelas do AVC, trabalhava meio período na administração. O projeto agora tinha presença em 18 países da América Latina, África e Ásia. Mais de 50 mil idosos já tinham sido resgatados ao longo dos 15 anos. Mas na palestra da ONU, Paula não falou de números, ela contou histórias. Há 15 anos eu era uma catadora de latinhas com um bebê no colo, pobre, sem educação formal, sem perspectivas. Então eu vi 2 idosos sendo abandonados e fiz a única coisa que meu coração permitia. Parei para ajudar. Aquela decisão mudou não apenas 3 vidas, mudou 50 mil vidas e pode mudar milhões ainda. Porque o problema do abandono de idosos não é só no Brasil, é global. Em todo país, em toda cultura, existem famílias que veem seus membros mais velhos como pesos, não como tesouros. E estamos aqui para mudar isso.
Ela apresentou dados, estatísticas, programas bem-sucedidos, mas no final voltou ao pessoal. Seu Antônio e Dona Clara, meus pais de coração, estão aqui hoje comigo. A câmera focou no casal na plateia. Eles acenaram, emocionados. Eles são a prova de que idosos não são o fim, são recomeços, são histórias vivas, são bibliotecas ambulantes de sabedoria. E se eu pudesse dar um conselho para cada pessoa assistindo, não esperem seus pais envelhecerem para demonstrar amor. Não esperem até ser tarde demais. Liguem para eles hoje, visitem, abracem, digam que ama, porque um dia eles não estarão mais aqui, e você não quer viver com arrependimento. Após a palestra, houve coletiva de imprensa. Um jornalista perguntou: Paula, você acha que as pessoas podem realmente mudar depois do que os filhos biológicos de Antônio e Clara fizeram? Eu sei que podem, porque eu vi. Fernanda era a pior delas, cruel, manipuladora, gananciosa. Hoje ela coordena um projeto que salva vidas. Bruno era amargo e se recusava a mudar. Hoje ele trabalha todo dia para compensar seus erros. Marcelo se escondia na negação. Hoje ele enfrenta seu passado. Mudança é possível, mas só acontece quando a pessoa realmente quer e está disposta a fazer o trabalho duro. Outra jornalista perguntou: E você? Você se arrepende de alguma coisa? Paula pensou cuidadosamente. Não me arrependo de ter ajudado, nem um segundo. Mas me arrependo de não ter feito mais rápido. De não ter alcançado mais pessoas. De não ter salvado alguns que perdemos pelo caminho. Mas esse arrependimento me motiva a continuar, a fazer melhor, a alcançar mais longe. Após a ONU, Paula voltou para o Brasil, para casa. E casa agora era um complexo inteiro. Uma área rural que tinha sido doada, onde viviam mais de 100 idosos, dezenas de voluntários e toda a família. Era domingo, o dia da grande refeição em família. A mesa estava posta para 150 pessoas. Dona Clara, mesmo com 87 anos, insistiu em supervisionar a cozinha. Seu Antônio, bengala na mão, caminhava pelo quintal cumprimentando cada pessoa. Miguel estava lá com a namorada e a pequena Sofia. Fernanda com seus filhos e netos. Bruno com Bruno Júnior. Marcelo com sua nova família. Ele tinha se casado de novo. E dezenas de outros. Idosos resgatados, voluntários que viraram família, crianças adotadas por casais formados no projeto. Era uma família gigante, barulhenta, caótica, perfeita. Durante o almoço, seu Antônio pediu atenção. Eu queria fazer um brinde. Todos levantaram seus copos. Há 15 anos, eu estava na estrada com minha Clara, abandonados, sem esperança, achando que nossa história tinha acabado. Sua voz falhou de emoção. Mas então surgiu um anjo com um bebê no colo e um coração maior que o mundo. Ele olhou para Paula. Paula, você nos salvou. Mas mais que isso, você nos devolveu a humanidade, a fé nas pessoas, a vontade de viver. E você não apenas nos salvou, você criou um movimento, um legado, algo que vai continuar muito depois de todos nós termos partido. Então este brinde é para você, para a melhor filha que eu poderia querer, de sangue ou de coração. Saúde. Saúde! Todos gritaram. Paula estava chorando, mas eram lágrimas de felicidade. Após o almoço, ela e Dona Clara estavam lavando louça juntas, uma tradição delas, um momento só das duas. Dona Clara, mãe, eu posso fazer uma pergunta? Claro, filha. A senhora já perdoou completamente seus filhos biológicos, de verdade? Dona Clara parou de lavar a louça e olhou pela janela, onde via Fernanda brincando com os netos. Perdoei, totalmente, porque eu percebi algo. Eles erraram gravemente, mas também pagaram, e também mudaram. Nem todos igualmente, mas mudaram. E além do mais, guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Só faz mal para mim. Então sim, perdoei. Mas perdoar não significa esquecer, significa lembrar sem dor. Paula abraçou a mãe de coração. Obrigada por me ensinar isso. Naquela noite, depois que todos dormiram, Paula foi caminhar pelo complexo. Ela passou pelas casas onde os idosos dormiam, pelas áreas de recreação, pelo jardim onde tinha acontecido a cerimônia de adoção.
E então ela chegou ao lugar especial, uma árvore antiga, onde tinha sido colocada uma placa de bronze. A placa dizia: no dia 15 de março de 2024, nesta estrada, 2 idosos foram abandonados, e uma mãe solteira decidiu parar. Desta decisão nasceu o projeto Dignidade. Que nunca esqueçamos, pequenos gestos criam grandes mudanças. Paula Santos. Ela tocou a placa, lembrando-se daquele dia, de como estava cansada, como Miguel chorava no carrinho, como ela quase passou direto, mas não passou. E essa escolha, essa simples escolha de parar, mudou tudo. Vó, você sempre vem aqui à noite? Era Sofia, a neta de 2 anos, que tinha acordado e escapado do quarto. Paula a pegou no colo. Às vezes, quando preciso lembrar de onde tudo começou. E onde começou? Aqui, com uma escolha. A escolha de ajudar. E foi boa escolha? Paula olhou ao redor, para o complexo inteiro, para as luzes das casas, para toda a vida que tinha brotado daquela decisão. Foi a melhor escolha da minha vida. E enquanto voltava para casa com a neta no colo, Paula sabia que sua avó, aquela que a tinha criado no orfanato, estaria orgulhosa, porque ela tinha pego a lição de bondade que aprendeu e multiplicado por milhões. E o legado continuaria, muito depois dela, muito depois de todos eles. Porque bondade gera bondade, amor gera amor, e uma única decisão de fazer o certo pode ecoar pela eternidade. Fim. E você, depois de acompanhar essa jornada toda, o que aprendeu? Me conta nos comentários. Se essa história tocou seu coração, deixa o like. Mostra que histórias assim merecem ser contadas. Comenta. Compartilhe sua experiência ou história. Compartilha. Alguém precisa ver isso hoje. Inscreva-se para mais histórias que restauram a fé na humanidade.